Olá, sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Este é o segundo vídeo da aula 3.3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Vamos dar continuidade ao assunto de clareza no período composto, falando do período composto propriamente dito. Vamos lá? Relembrando aquilo que já vimos no ensino médio, o período é classificado como simples quando ele apresenta uma única estrutura SVC, ou seja, tem apenas um único verbo, e esse verbo pode estar conjugado apenas no modo indicativo ou no modo imperativo, como nesses dois exemplos. Ada Lovelace escreveu o primeiro programa. Escreveu é o pretérito perfeito do modo indicativo do verbo escrever. Use o LaTeX nos trabalhos de textos técnicos. Então temos aqui o verbo usar no modo indicativo, e quem escreve esta frase tem a certeza de que seu interlocutor deve utilizar o LaTeX. No caso do período simples, não cabe utilizar formas nominais, como nos exemplos do vídeo 1 anterior, e nem formas no subjuntivo. Já o período composto é aquele formado por duas ou mais estruturas SVC. Nós teremos aqui mais de um verbo. Um deles, obrigatoriamente, deverá estar conjugado ou no modo indicativo ou no modo imperativo, pois, como vimos na aula anterior, são os modos de conjugação do verbo que transmitem alguma certeza sobre a ação. Alguns exemplos de período composto são: Ada Lovelace escreveu o primeiro programa, mas não conseguiu testar. Temos aqui uma composição por coordenação. Cada SVC é independente um do outro. Ada Lovelace escreveu o primeiro programa, Ada Lovelace não conseguiu testar o primeiro programa. Por outro lado, podemos ter um exemplo em que um SVC é dependente de outro SVC no período composto, como este aqui. Use o LaTeX se quiser tirar uma boa nota em textos técnicos. Vamos detalhar mais como podemos formar o período composto? Ele pode ser formado por coordenação ou por subordinação. No período composto formado por coordenação, cada SVC é independente um do outro. Por isso, o verbo desse SVC deve estar conjugado ou no indicativo ou no modo imperativo. Esquematicamente, podemos ilustrar a estrutura de um período composto por coordenação por essa figura. Um SVC, e daí podemos usar uma vírgula, um conectivo, como e, mas, ou, pois, porque, seguida de uma outra oração, com sua própria estrutura SVC. Talvez o sujeito ou o complemento possam ser omitidos por estarem claros a partir do contexto da primeira oração em azul SVC. Mas, ainda que subentendido, a segunda oração em vermelho tem o seu próprio sujeito, verbo e complemento. Já nos períodos compostos por subordinação, em vez de termos uma justaposição de estruturas SVC, vamos ter o seguinte: o sujeito, ou complemento, ou termo acessório de uma das estruturas SVC, que chamaremos de principal, é formado por uma outra estrutura SVC. É por isso que há uma subordinação. Um SVC principal, cujo sujeito, complemento ou termo acessório não é um termo simples, mas sim uma oração por si só. Esquematicamente, teríamos esta ilustração. A oração principal em azul, SVC, cujo complemento, na verdade, é formado por uma outra oração, chamada de subordinada, que nesse exemplo específico faz o papel de complemento da oração principal em azul. Vamos ver alguns exemplos? O filme pode ser considerado uma forma de mito, pois, de acordo com a filósofa Marilena Chauí, mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Vamos identificar a estrutura SVC desse período? O verbo pode ser considerado, é uma locução verbal. Qual o sujeito? O filme, em amarelo. Considerado o quê? É o nosso complemento, uma forma de mito. Daí temos um termo acessório, de acordo com a filósofa Marilena Chauí, e daí iniciamos a segunda oração. É o verbo principal dela, mito é o sujeito, mito é o quê? O nosso complemento é uma narrativa.
Portanto, temos aqui duas orações ligadas por uma conjunção coordenativa, pois, que indica causa. Portanto, podemos extrair a estrutura dessa frase da seguinte maneira: SVC, pois, SVC. Contudo, entre a conjunção coordenativa pois e o SVC seguinte, estamos intercalando um termo acessório. Por isso que ele vem entre um par de vírgulas, uma pedindo licença para entrar e a outra pedindo licença para sair. Este outro exemplo envolve um período composto por subordinação. Alan Turing não estava pensando em uma máquina física quando escreveu o artigo On Computable Numbers. Como identificar a estrutura SVC deste período? O verbo da primeira oração é esta locução verbal estava pensando. Quem estava pensando? O sujeito Alan Turing. Em que ele pensava? O complemento, em uma máquina física. E na segunda oração, quem é o verbo? Escreveu. Quem escreveu? Alan Turing. É o mesmo sujeito da primeira oração. E o que ele escreveu? O complemento, o artigo On Computable Numbers. Esta segunda oração, quando escreveu o artigo, indica uma circunstância de tempo, ou seja, representa o termo acessório do primeiro SVC. Alan Turing estava pensando em algo. Dessa forma, temos que a estrutura desta frase é SVC quando um S, um sujeito subentendido, VC. Agora vamos abordar o problema dos períodos incompletos. Trata-se de um problema que afeta muito mais o leitor, porque quando ele se depara com um período incompleto num texto, rapidamente ele associa a um raciocínio incompleto por parte do autor. Como autor, você pode ter certeza de que se esforçou para reunir os melhores argumentos, organizar melhor as informações. Porém, se você não soube expressar esse raciocínio em termos de períodos bem construídos, da parte do leitor, é como se esse esforço não houvesse existido. Então, durante as sucessivas revisões do texto, como é que podemos identificar que um período está incompleto? O primeiro dos sintomas é a ausência de verbo, seja na oração principal ou na oração secundária. Outro possível sintoma é o verbo principal estar conjugado em uma forma nominal. Como nós vimos, o verbo principal deve estar ou no indicativo ou no modo imperativo. Outro sintoma de que seu SVC principal está incompleto é quando o verbo está no modo subjuntivo. Vamos ver alguns exemplos? Mostrando assim a deficiência do sistema, em que o aluno explica como realizou a invasão ao sistema. Veja que esse trecho de texto não faz sentido nenhum. E como podemos investigar as causas dessa falta de clareza? Procurando pelos elementos do SVC. Uma vez que encontrarmos quem são o verbo, sujeito e complemento, daí poderemos tentar recuperar este trecho. No primeiro período, temos o verbo mostrar, conjugado no gerúndio, mostrando. O sujeito não está explícito nessa frase. É também um problema de período incompleto. E, por fim, temos o complemento à deficiência do sistema. No segundo período, temos dois verbos, explica e realizou. Quem explica? Aluno explica o quê? Como realizou a invasão do sistema. Então, o complemento de explica é um outro SVC. Nesse terceiro SVC, o que nós temos? Realizou é o verbo. Quem realizou? O próprio aluno, que é o sujeito do SVC anterior, por isso aqui o sujeito foi omitido neste terceiro SVC. E qual o complemento de realizou? A invasão ao sistema. Resumindo, quais são os problemas desse trecho? Primeiro deles, falta um verbo no primeiro período. Temos apenas um gerúndio. Gerúndio é uma forma nominal, não é um verbo capaz de sustentar uma frase SVC. Falta um contexto para o segundo período. Ele inicia com a expressão em que indica um adjunto adverbial de lugar, ou seja, é um termo acessório. Se toda esta frase é um termo acessório, ela deveria ser expressa como uma oração secundária de uma outra oração principal. Temos também aqui um problema menor, mas é um problema, da repetição da palavra sistema. Em um trecho tão pequeno, isso poderia facilmente ser evitado. E temos também um problema que será abordado no módulo 4 da disciplina, a substantivação,
que ocorre quando transformamos um verbo em substantivo, enfraquecendo a sua força. E além do problema da perda de expressividade, temos o efeito colateral de precisar reunir 2, 3, 4 palavras para dizer a mesma coisa que um simples verbo mais forte poderia descrever. Vamos jogar um raio clarificador nesse trecho? O aluno foi deslocado aqui para o início, mostra o que? A deficiência do sistema, quando explica como o invadiu. Então chegamos a um trecho bem mais curto, mais claro e direto ao ponto. Outro aspecto importante sobre a construção de períodos compostos com clareza é sobre a ênfase que a oração inicial exerce sobre o texto. Dentro daquele ditado popular de que a primeira impressão é a que fica, a oração inicial ela exerce essa função de destaque em relação à mensagem que você deseja transmitir. Vamos ver alguns exemplos? Ainda que sistemas automáticos de correção para testes de múltipla escolha sejam comuns, o uso de inteligência artificial para avaliar respostas discursivas ainda não recebeu o apoio de muitos educadores e está sujeito a críticas. O trecho em destaque é um SVC secundário. O verbo dele é sejam, e o recado que esse SVC nos dá é que sistemas automáticos de correção de testes são comuns. Apesar disso, o uso deles ainda não recebeu o apoio de educadores da área. Portanto, a ênfase aqui é na existência de sistemas de correção. Vejamos agora esta mesma mensagem reescrita de uma outra maneira. O uso de inteligência artificial para avaliar respostas discursivas ainda não recebeu o apoio de muitos educadores e está sujeito a críticas. Embora sistemas automáticos de correção para testes de múltipla escolha sejam comuns. Percebam aqui que a ênfase está na falta de apoio e no descrédito por parte dos educadores. Caso ainda não tenha percebido, pause este vídeo e leia você mesmo atentamente cada um desses trechos. E assim terminamos este vídeo sobre o período composto. No primeiro vídeo, vimos como o verbo é a palavra mais forte da frase, mas que essa força depende da forma como ele está conjugado. Neste segundo vídeo, vimos como compor períodos mais complexos através da subordinação e da coordenação de orações. Cada oração representa um SVC por si só, e se não estruturarmos bem as nossas ideias em torno do padrão SVC, os nossos períodos acabarão incompletos, e na ótica do leitor, isso representará uma falta de raciocínio da nossa parte como autores. No próximo vídeo, veremos o problema contrário, quando temos um excesso de ideias em um mesmo SVC. Da mesma forma que a falta de ideias é um problema, o excesso de ideias em um mesmo SVC também representa outro problema. A isso chamamos de estilo Saramago de escrever. No próximo vídeo, veremos algumas estratégias de como evitar esse estilo carregado e transformar a nossa mensagem em um texto claro e impactante que conquiste a atenção do nosso leitor. Até lá!